Boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, suspende julgamento virtual contra Fernando Collor de Mello e decisão será no plenário físico. Ex-senador permanecerá preso em Alagoas enquanto isso. Collor é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por esquema de corrupção. E você vai ver também. STF tem maioria para condenar mulher que pichou estátua da Justiça com batom em ataques golpistas do 8 de janeiro. Pena é de 14 anos de prisão em regime inicial fechado. Papa Francisco será lembrado também pelo contato próximo com as pessoas. E são muitas as histórias de brasileiros que conseguiram chegar bem pertinho dele durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro. Quem ganhou um beijo do pontífice não vai esquecer jamais aquele momento. Thaís lembra que foi tudo muito rápido. No meio da multidão, no centro do Rio, o Papa Francisco fez um sinal e pediu aos seguranças que levassem a pequena Isadora, então com 2 anos, até o Papa Móvel. Naquela multidão eu era só mais uma. Mas ele enxergou a minha filha e pediu a minha filha para abençoar. Então eu fiquei muito emocionada. Isadora, hoje com 13 anos, fala com alegria do beijo e da bênção que recebeu do Santo Padre. Eu fico muito feliz por saber que eu tive uma oportunidade de ser abençoada, entendeu? Mesmo eu não sendo católica, eu respeito muito e acho muito interessante a religião. Gosto muito de aprender sobre, mas eu fico muito feliz. Por onde passou durante a visita ao Rio, Francisco distribuiu beijos e bênçãos a muitas crianças. Aqui na Catedral Metropolitana não foi diferente. E a família de uma das escolhidas pensou até numa estratégia para conseguir ser vista pelo Papa. A Isabela tinha apenas 3 anos e, ao ver o carinho de Francisco com as crianças pela TV, pediu à mãe para ir vê-lo. Alice escolheu então um dia chuvoso, em que o Papa estaria em um evento fechado ao público na Catedral. Assim, a concorrência seria menor. Deu certo, e o sonho da família católica fervorosa foi realizado. O pai da Isabela pegou a Isabela e a minha sobrinha, Sofia, botou uma em cada ombro e nós fomos apressados até lá onde o Papa estava passando. E aí um dos seguranças do Papa, que acho que era sempre o mesmo que pegava as crianças para o Papa dar a bênção e beijar, ele pediu para o pai da Isabela parar, e aí ele foi lá e pegou a Isabela, pegou a Sofia, e aí o Papa deu beijo, tudo muito rápido. E aí eu tenho a imagem muito clara na minha cabeça da multidão passando atrás do Papa e a gente parado, chorando, chorando, chorando. Como era muito pequena, Isabela não se lembra da bênção, mas se emociona ao ver as fotos. Agora só espera que um novo Papa continue o legado de Francisco. Essa proximidade com as pessoas, essa humildade, o amor ao próximo, acho que vendo as pessoas como seres, eu espero muito que isso continue. Em Fortaleza, histórias de fé e encontros inesquecíveis com o pontífice emocionam. Conheça agora 2 cearenses que tiveram oportunidade de conhecer o Papa. Na memória do padre Rafael, momentos que não se apagam. Entre orações, conselhos e sorrisos, ele ainda guarda com muito carinho um terço enviado pelo Papa para sua mãe e um solidéu usado pelo Santo Padre. Os objetos possuem um lugar especial na igreja e no coração do sacerdote. No momento em que nós fomos saudá-lo, depois da bênção, um grupo de padres, e eu disse, eu tenho que criar coragem, vou pedir. Disse, Santo Padre, Feliz Páscoa. Aí eu olhei assim, mas eu queria lhe pedir um favor. Ele olhou e disse, o senhor poderia rezar pela minha mãe, ela está doente. Ele olhou e disse, qual o nome dela? Eu disse, Maria de Fátima. Acredito que imediatamente ele se reportou a Nossa Senhora e perguntou a quem estava do lado dele, você tem um terço branco? E ele me entregou esse terço, ele disse, entregue a ela e diga que é da parte do Papa. Durante 6 anos em Roma, o religioso da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza, viveu de perto a rotina do Vaticano. Celebrou missas ao lado do pontífice e conheceu, como poucos, a humanidade de Francisco. Padre Rafael conta que foi justamente essa simplicidade do Papa que mais o marcou. Um líder mundial que fazia questão de estar perto de todos e que o ensinou, acima de tudo, a viver o Evangelho com o coração. Essa escuta, de fato,
essa prática da escuta, do acolhimento, é algo que do Papa Francisco ficará muito gravado. Acredito que não só no meu ministério, mas no ministério de tantos sacerdotes na nossa igreja. Na Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro, o professor Renan viveu uma experiência que mudou sua vida. Ele foi sorteado para um momento raríssimo, se confessar com o Papa Francisco. Além de também ganhar um terço de presente, um pedido inesperado marcou a vida do jovem. 15 minutos após a nossa partilha, a nossa conversa, ele, na humildade dele, pediu para que eu rezasse por ele. Então, como assim um jovem de 22 anos vai rezar pelo Papa, vai orar no Papa? Eu esperava que ele rezasse por mim, né? Mas não, na nossa humildade, na humildade dele, na simplicidade dele, ele baixou a cabeça, curvou o corpo perto de mim, e eu coloquei as mãos sobre o ombro dele e pedi para que o Espírito Santo pudesse conduzir esse papado, essa missão que foi dada a ele. Histórias como a do padre Rafael e do professor Renan mostram que o Papa Francisco deixa muito mais que palavras. Deixa marcas na fé, na esperança e no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. O maior legado que ele deixa é o da misericórdia, né? Essa proximidade dele com as pessoas, o cuidado para com os mais vulneráveis, desde as crianças até os mais idosos, não só dentro da igreja como fora. Estamos de volta e vamos direto saber como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Sextou, né? Todo mundo quer saber como é que fica o tempo no fim de semana. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, sextou. E durante o fim de semana teremos sim bastante instabilidade em grande parte do país, como a gente observa aqui no mapa. Mas o que chama atenção é que em algumas regiões nós teremos queda nas temperaturas. Amanhã o sol aparece no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul e não tem previsão de chuva forte e volumosa nessas regiões. Agora, a chuva esperada para cair em São Paulo ontem e hoje perdeu força no meio do caminho, então não tivemos registros de grandes transtornos. Choveu em algumas regiões, mas foi uma chuva fraca e sem grandes volumes. Agora, no fim de semana, as temperaturas não devem passar dos 24 graus amanhã e quase não tem previsão de chuva. No domingo, o tempo fica abafado, as máximas podem chegar aos 27 graus. Na segunda-feira, 23 graus de máxima e na terça cai para 20 graus, então já é bom separar o casaco. No Rio de Janeiro choveu forte hoje em algumas regiões e no fim de semana essa condição melhora. A máxima pode chegar na casa dos 28 graus. No domingo, 30 graus de máxima, na segunda, 33 graus e na terça cai para 26 a máxima. Agora em Belo Horizonte, Vitória, no Espírito Santo, o sábado vai ser com tempo fechado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Essa condição começa a melhorar no domingo. No interior nordestino, dia quente, abafado e a mesma condição vale para o litoral. Agora na região norte e todo o centro-oeste só aparece entre as nuvens, tanto sábado quanto domingo, mas ainda tem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar na casa dos 32 graus amanhã em Manaus, 31 em Cuiabá e no sul do país, 29 graus em Porto Alegre. Isso no sábado, porque no domingo a máxima não passa dos 23 graus. Vai mudar bastante a temperatura. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Já acho ótima essa novidade, Igor. Um friozinho é sempre bom. Obrigada, querido. Bom fim de semana. O desmatamento na Amazônia cresceu 18% entre agosto do ano passado e março deste ano. Os dados são do Instituto de Pesquisa Amazon. O levantamento considera os 8 primeiros meses do calendário de desmatamento, definido de acordo com o período de chuvas do bioma. As imagens de satélite mostraram que a área de floresta derrubada passou de 1.948 quilômetros quadrados para 2.296 quilômetros quadrados. Os estados que mais desmataram foram Mato Grosso, Amazonas e Pará. Juntos, eles concentraram 80% do desmatamento. Para continuarmos combatendo os distúrbios que ainda estão ocorrendo na nossa floresta, é necessário intensificar ainda mais essas ações de combate e controle do desmatamento e focar principalmente nas regiões mais pressionadas em relação ao desmatamento e à degradação. O governo federal nega o aumento. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, dados do DETER, Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicam uma redução no desmatamento de 9,7% no mesmo período.
O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi transferido para um presídio em Alagoas após ser preso na madrugada de hoje no aeroporto pela Polícia Federal. Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, traz todos os detalhes dessa prisão para a gente e tem mais discussão ainda a ser feita no STF, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes ainda vai ser analisada pelos demais ministros da Corte. A pedido do decano, Gilmar Mendes, essa análise vai ser feita no plenário físico, ainda sem data marcada. Só que antes desse pedido do ministro Gilmar Mendes, já havia aberta uma votação no plenário virtual. A votação sem debate termina às 11h59 da noite de hoje. Então, o ministro que quiser adiantar o voto vai poder fazer o registro eletronicamente. Até o momento, o placar é de 4-0 para manter o ex-presidente preso. Fernando Collor de Mello foi condenado, como você bem explicou, Augusto, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena chega a quase 9 anos de prisão. Ele foi preso na madrugada de hoje em Maceió, onde mora. Hoje, inclusive, o governo de Alagoas disse que colabora com o cumprimento de todas as medidas judiciais determinadas, inclusive com a garantia da integridade física do ex-presidente. Collor foi transferido no início da tarde de hoje para um presídio após passar por audiência de custódia. Veja os detalhes na reportagem. A audiência de custódia foi feita cerca de 8 horas depois da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A sessão durou aproximadamente 13 minutos e foi conduzida de forma virtual por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Antes da audiência, Collor teve direito a uma conversa reservada com o advogado e depois respondeu a perguntas protocolares. A profissão do senhor? Sou economista. O senhor, então, nível superior completo, que é outra questão aqui. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Apesar de ter respondido negativamente sobre alguma possível doença, o advogado do ex-presidente pediu para que ele cumpra a pena em casa, com a justificativa de que Collor apresenta comorbidades graves, como transtorno afetivo bipolar, apneia grave do sono e Parkinson. Outra alegação é a idade do ex-presidente, 75 anos. O advogado também pediu para que Collor cumpra a pena em Maceió e não em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes atendeu parte dos pedidos. Collor ficará numa área isolada do presídio da capital alagoana e, por ser ex-presidente da República, terá direito a uma cela individual. Em 2023, o ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na decisão, Alexandre de Moraes argumentou que Collor recebeu propina de 20 milhões de reais por meio de empresários para viabilizar irregularmente a celebração de 4 contratos entre as empresas UTC Engenharia e BR Distribuidora para a construção de bases de distribuição de combustível. Segundo as investigações, os crimes foram cometidos entre 2010 e 2014. Collor ainda não tinha sido preso porque a defesa entrou com vários recursos. Ontem, o último foi negado pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, que determinou a prisão imediata. O ex-presidente foi detido às 4 horas da manhã no aeroporto de Maceió.
Eu estava no aeroporto embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciárias. Fernando Collor de Mello foi presidente do Brasil entre 1990 e 1992 e renunciou quando estava prestes a sofrer um impeachment em meio a denúncias de corrupção e forte pressão popular. Seu governo também ficou marcado pelo confisco das poupanças. O chamado Plano Collor foi muito questionado e gerou sérios problemas financeiros aos brasileiros. Além disso, a medida não conseguiu atingir seu objetivo, que era combater a hiperinflação da época. O governo federal e o Ministério Público Federal assinaram um termo para guiar futuros acordos de leniência, uma espécie de colaboração premiada para pessoa jurídica com empresas envolvidas com irregularidades. O objetivo é que se forme um ambiente com mais segurança jurídica e também de combate à corrupção, com a criação de um balcão único, ou seja, a CGU, Controladoria Geral da União, e o Ministério Público Federal participando da mesma mesa de negociação. O executivo será representado pela CGU e pela Advocacia Geral da União. O acordo foi assinado pela Procuradoria-Geral da República, o procurador, no caso, Paulo Gonet, pelo ministro da AGU, Jorge Messias, e pelo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, Bolsonaro apresenta quadro clínico estável e sem novos picos de pressão. Ele foi submetido a exames que mostraram uma evolução satisfatória do pós-operatório, sem complicações ou necessidade de novas cirurgias. Bolsonaro está internado desde o dia 13, quando passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal. A conta de luz vai ficar mais cara a partir de maio, com o início da bandeira tarifária amarela. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu hoje implementar a nova cobrança que resultará em custo extra para os consumidores de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde por causa das condições favoráveis de geração de energia. Segundo a ANEEL, a mudança ocorreu com a transição do período chuvoso para o período seco do ano. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação, ficou em 0,43% em abril, após uma taxa de 0,64% registrada em março. Portanto, desacelerou. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta. Destaque ainda para alimentação e bebidas. Nos últimos 12 meses, o índice registra alta de 5,49%, que está bem acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Os dados são do IBGE. O Sistema Único de Saúde registrou um aumento na coleta de células de medula óssea nos últimos anos. O problema é que a demanda cresceu 3 vezes mais do que as doações. Aos 76 anos, Leonardo passou por um transplante de medula óssea graças à doação da filha. Ela falou: pai, agora eu não sou mais sua médica nesse momento, eu vou ser a doadora. E eu vou te acompanhar nos primeiros 40, 50 dias de recuperação. Então, marcou muito essa afirmativa dela, né? Que ela sai da posição de médica e vem para a posição de filha, fazendo a doação da medula óssea. A Samira, que também é médica, se curou de um câncer após a doação de Eduardo. O enfermeiro pegou e falou: Samira, olha, nós encontramos um doador 98% compatível comigo, né? Então, assim, foi uma alegria gigantesca. O Brasil tem o 3º maior banco de doadores de medula óssea do mundo. No ano passado, a coleta de células cresceu 8%. Até novembro, 431 células-tronco foram disponibilizadas para transplante, 33 a mais que em todo o ano de 2023. O número de novos doadores também cresceu nos últimos 2 anos, indo de 119 mil em 2022 para 129 mil em 2024. A demanda também aumentou. O número de pessoas à espera por uma célula de medula óssea cresceu 3 vezes mais do que os novos doadores. São 2.060 pessoas cadastradas no Sistema Único de Saúde, aguardando por uma doação.
Hoje, a última estatística que a gente tem, que a chance de você encontrar um doador dentro do registro é de 1 para cada 100 mil inscritos. Para se cadastrar como doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e sem doenças impeditivas. Num primeiro momento não é feito nenhum tipo de extração da medula óssea. É feita a retirada do sangue para que a gente consiga, através das células sanguíneas, fazer uma tipagem que a gente chama de HLA. Há uma série de etapas para que o transplante seja realizado. As pessoas acham que ser doador de medula é a mesma... Ah, não, eu já dou sangue. São coisas totalmente diferentes. Quem é doador de sangue, vai lá, chega, faz o examezinho, tá bem, pode doar, hoje doa, pronto, a bolsa e vai embora. Quem é doador voluntário de medula óssea, você vai no banco, no hemocentro da sua cidade, coleta 5, 10 ml de sangue, vai fazer uma análise, que a gente chama do sistema HLA, e vai ficar lá essa informação armazenada. No dia que você der compatível com alguém, aí que vão lhe ligar para dar continuidade no processo de doação. Tente não dizer não, porque hoje, realmente, se eu estou aqui, é porque o Eduardo disse sim. 4 policiais civis do ABC Paulista foram presos na manhã de hoje pela Polícia Federal, suspeitos de cobrar propina de influenciadores que usavam as redes sociais para divulgar rifas ilegais. De acordo com as investigações, as cifras variavam entre 20 e 100 mil reais por mês. Pelo menos 3 funkeiros teriam pago propinas a esses agentes. O repórter Giovanni César está ao vivo na delegacia e traz mais informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Giovanni. É a fraude da fraude, né? Como é que foi essa ação? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos. Olha, essa ação, primeiro ela contou com o apoio do GAECO, que é um grupo de atuação especial e combate ao crime organizado, que é ligado à Corregedoria da Polícia Civil e também ao Ministério Público. Esses agentes todos eram do 6º Distrito Policial de Santo André. E olha só, eles são acusados de ignorar e atrapalhar investigações para favorecer os funkeiros, e depois eles iam lá e cobravam uma propinazinha desses funkeiros, não é? Eles usavam empresas para justificar a movimentação financeira e a relação deles com empresários, artistas e com outros agentes também corruptos. E isso, nas investigações, acabou fazendo com que ficasse clara a ação criminosa, evidenciando a prática de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e até exploração de jogos de azar. Eles chegavam a enviar relatórios de investigações confidenciais para proteger criminosos e tirar dinheiro desses criminosos, né? Segundo as investigações, os MCs Brizola, Giz do Sete e Paiva, todos com milhares de seguidores, pagaram propina a agentes públicos. A nossa produção tentou entrar em contato com esses influencers, mas nessa hora eles somem, né? Nós não obtivemos retorno. Amanda, Augusto... Até da rede social ele some, né? Obrigada, Giovanni. Bom trabalho para você. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a 14 anos de prisão Débora Rodrigues, a cabeleireira que ficou famosa por pichar com batom a Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos a Brasília conversar com Rafael Felite, que tem as informações. A Débora ficou famosa, né, o Rafael, porque virou também um símbolo da resistência, da oposição. Quando eles protocolaram o projeto da anistia e lutaram pela anistia, usaram a Débora, que é mãe de 2 crianças pequenas, agora está até em prisão domiciliar, como um símbolo de uma suposta injustiça que foi cometida. E hoje ela foi definitivamente condenada a 14 anos de prisão. É claro que parte dessa pena ela já cumpriu, né? Nos conte tudo. Rafael, boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Todos os 5 ministros da primeira turma votaram para condenar Débora, mas com diferença no tempo de pena. Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam o relator Alexandre de Moraes para condenar Débora a 14 anos de prisão, um entendimento que formou maioria. Já Cristiano Zanin e Luiz Fux entenderam que a pena deveria ser menor. O primeiro
votou para Débora cumprir uma pena de 11 anos, enquanto Luiz Fux entendeu que a punição deveria ser mais branda, de 1 ano e 6 meses. Débora responde por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Débora está presa desde março de 2023, mas desde o mês passado cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Débora Rodrigues afirmou que vai recorrer da decisão da primeira turma. Amanda Augusto. Obrigado, Rafael. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido nesta madrugada após roubo de remédios para emagrecer em uma farmácia na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de Ozempic, um medicamento que pode custar até R$1.000. Na ação de hoje, o adolescente de 17 anos usou o celular para simular e render os funcionários da drogaria. O grupo levou R$60 mil em remédios e R$3 mil em dinheiro. 2 dos suspeitos presos já tinham passagem pelo mesmo crime. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como roubo e corrupção de menores. Os infratores ficarão à disposição da Justiça. O Rede TV News fica por aqui e amanhã, a partir da 1h20 da tarde, fazemos a cobertura especial sobre o enterro do Papa Francisco, com entrevistas, matérias especiais e reportagens direto do Vaticano. Uma boa noite. Obrigado por sua companhia nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você.